Olá, pessoal, boa noite. Bom, noite agora, né? Mas não sei que horário que vocês vão ver. Bem-vindos a mais um mais um episódio do Resficta. Hoje um especial do Espeleologia, dedicado à nossa nova campanha de subversões, né? Será o nosso primeiro subversivo, um vovô subversivo, é o mais velho do grupo, desse primeiro grupo de 3 subversivos que estamos apresentando aí no nosso projeto do Catarse, que é justamente William Morris. O William Morris, ele, bom, pela chamada, né, que eu coloquei no Instagram, divulguei também pelo WhatsApp e pelo Facebook, dá para entender um pouco a importância do William Morris no contexto geral europeu. Ele foi um intelectual de extrema relevância, um intelectual bastante respeitado, né? Ele foi um poeta muito que teve reconhecida a qualidade dele por outros pares, né? Como o Yeats ou Borges, de pelo menos tanta qualidade quanto, né? Também por críticos como Walter Pater, críticos refinadíssimos, reconhecer a qualidade da poesia do Morris. Ele foi um tradutor da literatura escandinava, com ainda traduções publicadas até hoje. Ele foi um editor, que a gente já vai conversar sobre isso um pouco. Ele foi um profundo, digamos assim, militante, conhecedor e crítico das questões relacionadas à preservação de monumentos e edifícios, né? Ele tinha uma noção que você não pode reconstruir um monumento do nada, só porque você queira, né? Você precisa de um embasamento histórico e dependendo do monumento é melhor nem reconstruir. Não é? Vai virar o que? Uma espécie de Disneylandia. Ele já tinha essas questões que são muito prementes hoje com a destruição de inúmeros monumentos por conta do fanatismo religioso, de guerras fratricidas, né? E de todo tipo de irracionalidade da humanidade, né? Diante da sua própria história. Ele também foi escritor de romances que anteciparam praticamente todas as tendências, né, da literatura de fantasia medieval, ou que tem alguma relação. A literatura dele não era tão de fantasia assim, era um pouco. Mas ele antecipou essas tendências porque ele desenvolveu, inclusive, uma apreciação, uma forma de entendimento desse universo medieval muito sofisticada, não é? Muito sofisticada. Inclusive, isso é reconhecido pelos esteticistas que eram mais ligados ao universo clássico, como Walter Pater, por exemplo. E ele também escreveu romances utópicos, um romance utópico, né, que teve um impacto gigantesco na época dele, que é Notícias de Lugar Nenhum, News from Nowhere, uma das poucas obras dele traduzidas para o português e lançada pela Fundação Perseu Abramo. Infelizmente, sem muita, digamos assim, refinamento estético essa edição. Parece às vezes um manual de agronomia, né? Não tem graça, assim, mas é uma tradução disponível aí para o público brasileiro, com paratextos dignos, né? Não, também não são muito aprofundados, parece que falta gente que estude ou conheça a obra de Morris no Brasil, mas é uma boa obra, né? Então é um autor que é gigantesco na sua época, né? E ele tem, digamos assim, o impacto da obra dele continua reverberando. Eu acho muito engraçado que, para ter uma ideia, né, talvez o socialismo e a radicalidade política do Morris tenha afastado ele um pouco dos grupos que costumam gostar assim, de literatura medieval, não sei. Né? Eu acho muito engraçado porque os comunidades, os grupos relacionados ao Tolkien comparam, aproximam Tolkien de tudo, de absolutamente tudo relacionado à Idade Média. Quer dizer, né, em geral, né, muita coisa assim, sei lá, Chesterton, né, mas nunca do Morris, que é praticamente o grande antecipador, muito menos da fraternidade pré-rafaelita, que eu também vou comentar em breve. Então, o Morris é esse monumento que tem uma exígua, digamos assim, a publicação no Brasil, seja de estudos, seja de obra dele mesmo. Como eu falei, tem o News from Nowhere, um estudo essencial sobre Morris, que é do historiador inglês E.P. Thompson, chamado William Morris Romantic to Revolutionary,
tem umas 800 páginas, é um estudo definitivo, 800 eu não digo, mas são umas 400, certeza. É estudo definitivo sobre o William Morris, acho que nunca saiu no Brasil. Estudo histórico, né? E mais recentemente a gente tem este livro aqui, sobre as artes do livro. É a tradução de material em inglês, seriam algumas conferências no Morris, né? Chamado On the Ideal Book, né? Sobre o livro ideal, que virou aqui sobre as artes do livro. É uma edição lindíssima, né? É um dos livros mais belos da editora, né? Temos aqui um efeito clássico, né? Dessa moldura que eu usava bastante. É um dos livros mais belos lançado pela Ateliê Editorial, que é uma editora de respeito, né? Uma das grandes editoras em atividade no Brasil. Mas esse livro, infelizmente, a tradução é boa, a seleção de textos também é boa, o design interno é tão lindo quanto o design externo. Lindo e importante, porque te dá uma ideia de como funcionava, né? O Morris, assim, ele, entre outras coisas, ele foi editor, né? Acho que é melhor eu explicar um pouco do que foi Morris, de quem era ele, antes da gente entrar essencialmente aqui nas produções a respeito dele. William Morris foi um polímata, né? A formação dele era em arquitetura, ele estudou em Oxford também, mas ele tinha muitos interesses, ele foi para várias direções diferentes. Assim, ele se tornou logo assim, jovem, né, um discípulo do John Ruskin, que foi um crítico fundamental na Inglaterra, assim, em meados do século XIX. O Ruskin desenvolveu uma leitura da arte em Veneza muito, muito rica, né, até hoje válida em alguns pontos, em uma série chamada Pedras de Veneza, né? E o Ruskin, ele tinha uma visão muito interessante da transição entre Idade Média e Idade Moderna e de como essa transição destruiu certos aspectos culturais muito relevantes. É importante ter isso em vista porque o Morris vai ser muito acusado de ser reacionário, como se ele fosse uma espécie de Olavo de Carvalho ou Paulinho Cogos do século XIX. E isso é completamente absurdo. Essa ideia eu já combati em um outro vídeo em que eu falo de alguns indivíduos que combatiam, utilizavam, de certa forma, uma estetização, né? Uma leitura estetizada da Idade Média para combater a alienação e a exploração do trabalho contemporâneos, né? Como, por exemplo, um autor mais recente ainda, que o próprio Morris, que seria o Pier Paolo Pasolini, que faz um procedimento muito parecido. Ou o próprio Tarkovsky, que também faz outro procedimento muito semelhante. Então, são autores de uma imensa complexidade que não são só esses reacionários imbecis, né, de canal de internet que falam que preferem a Idade Média, sei lá por que exatamente, né? O que eles acham que a Idade Média, que o cinematográfico, né? O Morris tinha um perfeito conhecimento de Idade Média, evidentemente, né? Um grande repertório no assunto. E então, ele desenvolve uma obra, né, a partir dessa influência do Ruskin, coerente, né? Ele vai tentar entender essa destruição que, digamos assim, a mecanização, não só a mecanização no sentido da utilização de maquinaria, mas a mecanização da própria maneira como se pensa a realidade, o que isso gerou, né? Tanto em termos estéticos como em termos sociais. E isso vai fazer com que ele se aproxime, por exemplo, da Brotherhood, Pré-Rafaelite Brotherhood, PRB, né, que é a sigla, que seria a Irmandade Pré-Rafaelita, que era um grupo de estetas também, de poetas e pintores, que tinham essa ideia de certa isso foi inclusive um xingamento contra eles, né? Olha, vocês pintam como pintores antes de Rafael, sem aquela noção teatralizada de perspectiva, que eles realmente abandonam. Então você tem nesse grupo Dante Gabriel Rossetti, o Edgar Roman Hunt, o Millay, né? E tantos outros pintores assim célebres hoje em dia,
e poetas também, né? A Irmandade Pré-Rafaelita, que tem muitas acusações, e você pode fazer várias críticas ao grupo, mas ele foi essencial num aspecto que é a projeção cultural das mulheres do tempo dele, né? O tempo do grupo, né? Então, Cristina Rossetti, que era irmã, né, do Dante Gabriel Rossetti, teve uma obra poética sólida, publicada até hoje, republicada, não é? E várias mulheres, assim, que se aproximaram do grupo, às vezes só como modelos, elas tiveram um papel importante de liberação feminina e de antecipação, né, dos movimentos de liberação, estimulados por seus companheiros, por seus parceiros, que às vezes eram vários, né? Era um grupo bastante odiado na Inglaterra, a Irmandade Pré-Rafaelita, por questões morais. Havia ataques morais, que eles pintavam as mulheres como rameiras, eles não pintavam mulher casta, né? Realmente não pintavam, né? Sempre com os cabelos voaçantes e tal. Então isso era uma rameira. Então a igreja anglicana atacava os pré-rafaelitas, né? E eles hoje são atacados por serem reacionários. Então, existe hoje uma tentativa, algo bizarro, que é uma espécie de normalização do pensamento pela não contradição. Então, um indivíduo como Morris, que cometeu um monte de contradições a vida toda dele, ele não é compreendido, né? Você pega e fala, então ele era contraditório. É óbvio que ele era contraditório. Você tem que entender como que esse pensamento o dinamismo desse pensamento no seu próprio momento histórico e depois. Mas, enfim. Então, Morris foi nessa direção, né, medieval, digamos assim, ou de uma espécie de retomada de uma percepção da medieval ou da Idade Média de uma outra forma, uma outra leitura histórica, né, aplicada a vários campos. E foi aplicado também ao livro, né, que ele fundaria uma editora que é o Scott Press e tal. E aqui é importante também um outro ponto antes de eu entrar nesse livro aqui, fazer um rápido comentário, porque assim, o Morris ele tinha uma variedade um repertório muito grande discursivo, né? Ele operava em digamos assim, vários tipos diferentes de discursos com ah, digamos assim, de forma muito natural. Então ele escrevia poesia, ele traduzia a poesia medieval, antiga. Ele escreveu romances, vários, né? E ele, digamos assim, o lado mais político, o lado mais de expressão dele, direta, né? De tentativa direta de moldar a realidade, se dava através de conferências, né? Essas conferências se transformavam em ensaios, né? Então a gente tem livros como esse aqui, o L'Age des Arts, que são exatamente isso, conferências que depois ele refinava e tal, e transformava, às vezes outras pessoas ouviam e transformavam em panfletos, na verdade, que eram distribuídos, né? Então, às vezes a conferência dele virava um panfleto depois, né? Conferências abertas, assim, com um público amplo, né? Depois viravam panfletos que ele também distribuía. Então, são, digamos assim, registros discursivos muito diferentes que ele dominava com muita facilidade e às vezes é difícil você conseguir analisar exatamente ou aproximar ambas. É necessário, porque, como eu falei, é um grande projeto de rejeição de uma modernidade alienante, não é? Em prol de um modelo, não exatamente de um modelo, mas de uma percepção de uma existência histórica diferente. E essa existência histórica diferente poderia voltar a se tornar dominante, voltar a se tornar estruturante de relações sociais na nossa época, não é? Porque, então, isso, digamos assim, esse aspecto social é essencial em Morris. É dali que vai, digamos assim, que ele vai projetar todas essas diferentes atividades que ele desenvolveu ao longo da vida dele. E nesse ponto é bom ter em conta que o que ele combatia era o princípio de trabalho, né, no início da industrialização na Inglaterra, né, entre o final do século XVIII e início do século XIX, até a, digamos assim, primeira grande revolução produtiva que foi o Fordismo, que não melhorou nada, mas enfim, alterou um pouco o esquema da própria mecanismo de produção. O que eu quero dizer com isso? Como que era a produção na Inglaterra? Bom,
Existem fotos, existem registros, né? Não só na Inglaterra, na França, todos os países industrializados, França, Alemanha, Estados Unidos, no final do século XIX, Japão, provavelmente. A produção era pessoas trabalhando em máquinas a velocidade aceleradíssima e essas máquinas cuspindo produtos mais ou menos, não eram tão bem feitos assim, evidentemente, com crianças limpando chaminés e esses produtos protegidos o máximo possível, tanto de serem danificados pela própria mecanismo de produção, que era ainda muito incipiente, quanto eventualmente pelos produtores, né, os operários. E eram muitas horas de trabalho, com uma remuneração muito baixa, e era isso que ele combatia, né? Quer dizer, esse sistema industrial britânico, né, que predominou no início da industrialização até o Fordismo, lá pelos anos 20 do século 20, era brutal, era brutalizante, era desumano. Não era só desumano no sentido de você trabalhar 16 horas nessas máquinas, né? Era desumano porque o ritmo era quebrado, era desumanizante, não é? Diante daquilo, qualquer pessoa que tivesse mergulhado naquele tipo de trabalho, família inteira mergulhada, né? Quer dizer, a esposa, os filhos, a, a mente enlouquecia e talvez fosse muito melhor do que aquele tipo de trabalho a morte, a prisão, talvez, a morte, com certeza. Enfim, era isso o que se combatia, né? Então, a perspectiva do trabalho, mesmo que alienado, mesmo que explorado num outro período histórico, ao menos era uma quebra da automatização e da imposição de uma repressão muito mais acentuada e que diminuía o trabalhador diante daquilo que foi produzido, né? Porque já não tinha mais nenhum traço comunitário nessa produção. Então era isso que o Morris combatia. Bom, aqui chegamos então no livro Sobre as Artes do Livro. Recomendo esse livro, mas não recomendo a introdução escrita por Gustavo Piqueira. É um trabalho muito preguiçoso de introdução, a gente pode dizer assim. Ele tem um momento que ele ataca o Morris que é bem, ele diz que os livros da Kelmscott eram imitações das edições medievais, que ninguém tinha acesso, né? Então, de certa forma, era uma ideia de popularização. Como ele analisa os textos soltos do livro do Morris, ele não tem como entender o projeto geral político do Morris, que é esse que eu descrevi agora. Nesse projeto, inclusive, como aparece no Notícias de Lugar Nenhum, um romance, né? Ele pensa que vai existir um momento que a própria mudança social na direção do socialismo, do fim da, digamos assim, do capital e da dominação de classes sociais ricas sobre as classes sociais mais desfavorecidas, essa estruturação, e do Estado, evidentemente, essa estruturação social iria fazer com que os livros caíssem em desuso. Eles iam ser realmente lembranças, como se fossem fragmentos de um passado que você não vai ter tanto interesse, talvez, só para as pessoas que vão estudar ou coisa parecida. Então ele mesmo acredita que o livro se tornaria obsoleto se a sociedade fosse outra, não é? Se a sociedade finalmente fosse justa. E isso é um pensamento muito interessante comparado com a ideia própria da editora dele, né? A editora dele não era uma editora de ricos, assim, embora os livros fossem lindíssimos, né? Era uma editora que funcionava por assinatura. Então, nada disso é mencionado aqui pelo Piqueira. Ele fala, por exemplo, que ele era um medievalista bufão, iludido, né? Que os alvos eram os malefícios da sociedade industrial e ele idealizava a Idade Média, e por aí vai. Uma introdução longa, mas muito fraca, não é? Era mais fácil para dizer que o Morris era reacionário, medievalista, era mais fácil traduzir os livros, os textos
de um dos grandes opositores do William Morris, que é o... como é que é o nome dele? Ele fez até a parte, o necrológio do Morris na França, Octave Mirbeau. O Octave Mirbeau detestava William Morris. Eles tinham pontos de vista políticos muito próximos, mas pontos de vista estéticos irredutíveis um ao outro, incomensuráveis, né? E o Octave Mirbeau representa um tipo de decadentismo que a gente vai falar mais pra frente, quando eu falar do Hoyos e Vinan, né? Mas ele, se é para falar sobre isso, era mais fácil traduzir que escreve melhor que o Sr. Piqueira, né? O Mirbeau, traduz o Mirbeau e colocasse, né? Então acho que foi um trabalho muito ruim da Ateliê Editorial nessa introdução de um texto importantíssimo, né? Que inclusive se situa na discussão, numa discussão importante para a época, que era do livro ideal, que existia outros, digamos assim, modelos alternativos. O próprio Sr. Piqueira sabe disso, menciona isso, mas não aborda muito. Quer, sei lá, evitar talvez o cansaço, né? Então, a Rafus aqui vai, digamos assim, eu vou falar um pouco da importância do ensaio de contestação, porque a Rafus vai justamente entrar como uma espécie de acha, né, de machado, assim, abrindo um espaço que não existe para o William Morris no Brasil, porque ou ele é interpretado dessa forma, como um bufão iludido, né, igual o Sr. Piqueira fala aqui, embora ele não analise nenhum livro político, nenhuma ideia política, né, nenhuma ideia, digamos assim, relacionada aos textos políticos, mas enfim, né, é a posição do honorável rapaz. Ou então, como eu falei, o Notícias de Lugar Nenhum, que é um livro até acho que esgotado, de pouco acesso, publicado quase que por uma ONG, né? Então acho que é necessário que o Morris recupere espaço na academia, recupere espaço entre leitores que apreciam livros, que estudam livros, que têm interesse no pensamento do século XIX, interesse no pensamento de oposição e de, digamos assim, negação política, né? De negação do Estado, do capitalismo, digamos assim, da exploração dos trabalhadores. Então, em tudo isso, o Morris é importante. Então, resgatando os textos políticos, como a gente vai fazer, ainda que poucos ainda, né? É um primeiro movimento. Esperamos que essa discussão volte de maneira mais refinada do que, infelizmente, acontece no texto introdutório deste livro lindíssimo. Então é isso. Esse é o nosso primeiro subversivo. Outros virão em breve. Um abraço a todos e até a próxima.